Olá, eu sou a Beta Araújo do Justa Causa. E eu sou o João Neto, do Tinha Que Ser Preto Oficial. Este é o podcast Passado Presente, uma escuta consciente que analisa o passado para compreendermos o que acontece nos dias atuais. Quantos filmes de ficção científica você já assistiu sobre inteligência artificial? A pergunta do momento é a seguinte: a inteligência artificial vai ser realmente capaz de substituir por completo o ser humano? Ou seja, é possível que ela substitua as pessoas nas atividades laborativas, por exemplo? Esse é o tema do nosso episódio de hoje. No episódio anterior, a gente falou sobre os perigos das redes sociais a partir de uma série Adolescência que todo mundo tem assistido e comentado. Hoje, a gente continua a falar de tecnologia, mais especificamente da IA, Inteligência Artificial. Quando a gente se pergunta qual a origem da inteligência artificial, é comum que a gente imagine que é dos tempos atuais. Mas, na verdade, a IA é um assunto que vem sendo trabalhado e desenvolvido desde o início dos anos 40, com um neurofisiologista chamado Warren McCulloch e um matemático chamado Walter Pitts. Os dois criaram juntos o primeiro modelo computacional para redes neurais, baseado em matemática e algoritmo. E aí é muito interessante, porque naquela época já surgiram as primeiras máquinas que eram capazes de fazer cálculos computacionais complexos. E aí eu cito uma máquina que vocês devem conhecer, do Alan Turing, criada para decifrar mensagens alemãs na Segunda Guerra Mundial. E eu deixo aqui a dica de filme que se chama O Jogo da Imitação. Vindo para os dias atuais, a gente tem muita coisa para falar da inteligência artificial. Como é que você gostaria de começar, João? Ô, Beta, fala, tudo bem, pessoal? Eu vou começar com um texto autoral para não parecer que eu usei o ChatGPT para fazer a minha fala aqui, mas eu acho que essa é uma pauta muito interessante, porque a gente está, querendo ou não, cercado por diversos elementos que utilizam a inteligência artificial. Acho que algumas pessoas às vezes se confundem, né? Acham que só é, Alexa, ChatGPT, ferramentas que geram imagem, como o próprio Photoshop hoje também tem ali recursos para criar imagens, né, de inteligência artificial. Acham que só esses recursos usam esse tipo de ferramenta, mas na verdade está em tudo já. Já está no celular, já está na televisão, já está nos computadores e, como você mesma disse, isso vem de muito tempo. Só que a versão que nós temos hoje, claro, é uma versão muito mais evoluída, né? É a IA que ela vai gerando conteúdo enquanto a gente interage com ela, né? Um ótimo exemplo disso é o próprio ChatGPT também. Acho que é o DeepSeek, que é a versão chinesa, né? É uma alternativa ao ChatGPT também, que tem o mesmo recurso, mas é algo que vem para facilitar as nossas vidas, mas ao mesmo tempo é preciso ter atenção, né, Beta? Acho que dá pra gente pensar um pouco sobre o que teve nas últimas semanas, as famosas trends. Exatamente. E é muito curioso porque quando pelo menos alguém me falava sobre IA, a minha primeira associação era com filmes de ficção científica. Então eu lembro imediatamente do IA, né, do Inteligência Artificial, que é um filme de 2001, e eu me lembro que na época eu tinha, acho que sei lá, uns 18 anos, e eu achei o filme chatíssimo. Talvez por não compreender a importância da mensagem que era passada, porque vai falar, na verdade, sobre alterações climáticas, de como que a população humana estava em declínio, e aí a criação de robôs humanoides, focando em um robô que seria uma criança, né, e que sentia emoções como amor. E aí foi dado para um casal. Cujo filho estava em animação suspensa porque ele tinha, se não me engano, uma doença rara. E aí eu lembro desse filme
Lembro também de diversos outros, né? O Blade Runner, o Ela, que eu acho belíssimo, maravilhoso. Mas a gente precisa lembrar que, como você disse, a inteligência artificial está aqui a todo momento, muito perto da gente. Não é num futuro distópico que algo vai acontecer, ou então não é nos Jetsons, com aqueles robôs programados e que são super inteligentes, né? Perfeito. E tem um clássico também, que é 2001, Odisseia no Espaço, que inclusive é do final da década de 60, né, do Kubrick, que traz ali um computador de bordo que é movido a inteligência artificial. Então, esse conceito que nós vivemos hoje, como a gente já falou no começo, é um conceito antigo, não está começando agora. O que a gente tem agora é o mais próximo da ideia de futuro que a gente tinha há 20 anos atrás, 30 anos atrás, né? Que é conversar com o computador e ele responder de forma consciente, né? Ele traz ali uma resposta não automatizada ali, meio robótica, mas como se estivesse conversando com uma pessoa mesmo. Ele interage e acaba respondendo no mesmo tom. Até na semana passada a gente teve a trend dos estúdios Ghibli, né? Que era aquela que é o estúdio aí responsável pelo Túmulo dos Vagalumes, A Viagem de Chihiro, uma série de animes aí que tem um traço muito específico, assim, muito clássico. E surgiu um debate nas redes sociais, que era o quê? Muitas pessoas criticavam quem usava a inteligência artificial para criar essa versão das suas imagens, porque o estúdio Ghibli tem um traço autoral, é um traço que pertence ao estúdio, né? Então a gente ficava ali entre as pessoas que apontavam que a IA é uma ferramenta e um recurso que vai prejudicar os artistas, porque a IA ela não respeita esse tipo de limite, né? Inclusive agora tem gente que está criando também versões de quadrinhos da Turma da Mônica. Você chega ali e você fala, ó, cria um quadrinho, uma história da Turma da Mônica para mim. Aí ele vai criar um texto e no final ele ainda pergunta: Ah, você quer que eu crie um quadrinho com essa história? E vai criar. Aí você fala sim, ele vai criar para você. Só que isso é uma coisa muito bizarra, muito tosca, assim. O traço é bem parecido, mas os balões, o texto não faz sentido, o Cebolinha tá um pouco diferente, a Mônica tá um pouco diferente. Mas isso traz realmente uma preocupação válida, Beta, porque como que a gente vai tomar conta disso? Como que a gente vai trabalhar esse tipo de coisa? Porque eu diria que é impossível achar que alguém vai frear a inteligência artificial, esse caminho que a gente está seguindo. Não tem como frear, porque as pessoas vão continuar utilizando. Tanto que tinha, como eu falei agora há pouco, né, um grupo grande, considerável, de influenciadores, de pessoas não influenciadoras, pessoas comuns também, criticando quem estava participando dessa trend, que era fazer ali o desenho bonitinho, porque o desenho fica muito bonito mesmo. Você vai ver ali, você pega uma foto, Beta, da sua família, você faz. Você vai adorar, porque o traço do estúdio é maravilhoso. Só que ao mesmo tempo é essa questão do artista tá sendo passado para trás, né? Tá ficando ali deixado de lado, porque a IA tá criando todo esse tipo de recurso. Mas não adianta só também a gente pensar que ela vai, não vai substituir, mas vai ocupar um espaço que é de artista, porque vai ocupar todos os espaços. Se você entra hoje mais uma vez, no chat GPT da vida, e você quer tirar uma dúvida jurídica, ele vai te trazer uma resposta específica. Se você quer que ele crie um roteiro, aí eu puxo para o meu lado, né, de publicitário, quer que ele crie um roteiro, um texto para publicação, ele vai criar isso para você. Porém, é importante destacar que, ainda assim, esse tipo de IA comete erros, e são erros frequentes, trazem conteúdo equivocado, trazem informações infundadas. Por quê? Porque ele vai buscando os conteúdos, as informações, com base nas pesquisas que ele já fez até agora e em estudos, né, em materiais que já estão prontos e disponíveis na internet. Então, às vezes, ele pode cruzar uma informação e trazer que, por exemplo, tem ali em algum site falando que o passado e o presente da Beta Araújo, do João Neto, da Beta que está no Rio de Janeiro, do João Neto que está em Brasília. Ele pode cruzar a informação e trazer a ideia de que o podcast é gravado em Brasília, ou que o podcast é gravado no Rio de Janeiro. Então, existem uma série de falhas. Então, não é uma ferramenta 100% confiável, em hipótese alguma. Até como eu falei agora, uma ferramenta, vai facilitar a vida. E tem que usar mesmo para facilitar, para otimizar as coisas, para ajudar. Porque na nossa época,
quando a gente pegou ali o Wikipedia no comecinho, né, no primor do Wikipedia, a gente entrava para ler ali conteúdo, resumo, para poder estudar de uma forma mais ágil. E até já existia uma preocupação em cima disso, né? Tinham educadores que, eu lembro professora minha falar que não podia pesquisar na internet e trazer texto escrito do que a gente leu na internet, porque a galera pegava o texto literal que estava ali e só passava por papel. Então, assim, é uma coisa que não tem como evitar. A gente não consegue frear. Hoje em dia, o Wikipedia é uma fonte importantíssima até para estudo acadêmico, né? E vice-versa. Então, eu acho que a gente não consegue lutar contra. Acho que a Sarah Connor vai ter que perdoar a gente, porque a IA ela já está no nosso dia a dia, já ocupou as nossas vidas, as nossas casas. Porém, nós temos sim que tomar muito cuidado. Acho que até quando entra no campo legal. Gostei muito de você ter mencionado o chat GPT, porque nessa semana eu me deparei com um caso muito curioso. Uma amiga minha me mostrou um trabalho que ela recebeu na faculdade para analisar, enfim. E ela falou: Beta, isso aqui para mim não está fazendo sentido nenhum. Quando eu comecei a ler o trabalho, parece que as informações estavam ali conectadas de alguma forma, mas elas não faziam sentido quando você lia o texto na íntegra, inclusive com informações equivocadas, como você mesmo disse, né? Então, o que acontece? O usuário ele pode conversar então ali com aquela inteligência artificial via o chat, extraindo os textos e elaborando, né, de forma lógica, de forma coerente o seu texto. O chat GPT ele pode ser uma ferramenta para te auxiliar na escrita, na pesquisa, mas se você não checa os dados, ou então se você simplesmente copia, porque ali estava nítido que era uma cópia ipsilíteris do que estava no chat GPT, o trabalho dela não fazia o menor sentido quando a gente lia do primeiro capítulo ao último. Digo mais, não tinha nem correlação entre os capítulos. Parecia que ela tinha jogado algumas palavras mágicas, era uma monografia jurídica, e você via ali que não tinha sido ela que de fato tinha escrito aquilo, né? Você pega esse tipo de deslize, né? Porque infelizmente tem muita gente que faz isso, que pega o conteúdo literal e joga ali no trabalho, joga ali no estudo e acha que tá tudo bem porque vai confiar 100% nessa IA generativa que tá ali criando conteúdo e tudo mais. Só que, além de diversas falhas, é preciso lembrar que a IA ela não surgiu sozinha, né? Ela não apareceu sozinha. Existem pessoas que estão por trás dela. Então, existe ali um grupo, não um grupo específico, né? Vários grupos, na verdade, que vão criando e trabalhando a inteligência artificial para que ela vá se desenvolvendo. Tanto que até pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, quando a gente fazia determinados tipos de pedido, como gerar uma imagem, por exemplo, gere uma imagem de um homem negro no Rio de Janeiro. O que que a IA ia trazer? Ela ia trazer um homem negro segurando uma arma ou ali aquela ideia, né, da favela no fundo e ele ali com um cordãozão de ouro, segurando uma arma e tudo mais. Por quê? Porque esse é o tipo de conteúdo que foi sendo alimentado para a inteligência artificial. Então, além de trazer conteúdos infundados, né, dados ali que não batem com a realidade ou que possuem confusões, porque imagina você fazer um trabalho, ler um texto, e você vai ler, vou chutar um número baixo aqui, 10.000 páginas em uma hora. Você não vai ler, você vai passar ali um filtro bem grande e vai puxar as palavras-chave para trazer uma resposta ali cheia de lero-lero, né? Que é um pouco o que essa IA generativa faz. Mas, assim, ela ajuda muito, tá? Traz informações relevantes. Porém, no meio dessas informações relevantes, vai ter uma confusão, vai ter um erro de dado, vai ter um artigo que está escrito errado, vai ter uma data que está equivocada, dentre outras coisas. Para o Tinha Que Ser Preto, inclusive, eu já usei muito a IA para gerar imagem, para fazer edição de vídeo. Então eu queria falar, sei lá, de Luísa Maim. Não tem registro de imagem de Luísa Maim, né? Existem poucos registros, não tem registro de Luísa Maim, na verdade. Então eu pedi, gera uma imagem de Luísa Maim para mim. Na verdade, eu até fazia, o que que eu fazia? Eu colocava, quem foi a Luísa Maim? Para já trabalhar ali o processo da IA. Ela, Luísa Maim foi revolucionária,
Revolta dos Malês, Mãe de Luiz Gama, nananana. Beleza. Como ela era? Era uma mulher negra, nananana. Show. Cria uma imagem pra mim da Luísa Maim. E a IA trazia pra mim uma imagem de uma mulher branca. Olha como que tá isso, né? Como o quão é falho essa questão. Por quê? Porque esse tipo de dado, esse tipo de inteligência artificial, ele normalmente é criado por mãos brancas, é criado por pessoas que vão trazendo ali a sua base, né? O seu conhecimento, a sua referência de mundo, e leva um bom tempo até que essas inteligências artificiais elas alcancem um patamar de já estar um pouco mais equilibrado, já está com um aprendizado maior. Tanto que existia uma crítica muito grande em cima disso, né? Que o algoritmo é racista, que as ferramentas de geração de imagens são racistas também. E hipersexualização também, né? Acho que só deixar esse comentário, porque você pede para criar uma imagem de uma mulher, é sempre uma mulher extremamente esbelta, de seios fartos, quadris largos, enfim, né? A ideia, né, eurocêntrica ali e estereotipada da mulher também. E João leu aqui o meu resumo do que eu falaria. E isso acontece Desculpa, Beth. sempre, gente, porque a gente vai conversando, na verdade, né? O nosso podcast é uma grande troca, né, de reflexão, enfim. E eu trouxe alguns dados sobre essa questão do racismo na IA. A gente viu, né, que houve um grande debate na internet, principalmente no Instagram, sobre isso, sobre essa questão do algoritmo, o padrão, que são os estereótipos, como o João falou. E aí eu trouxe um dado de imagens geradas pela Stability AI. Mais de 5 mil imagens analisadas ali daquele banco de dados foram utilizadas para que a gente visse que aquele programa ampliava estereótipos sobre raça e gênero. Então, o que ele fazia? Normalmente, retratava pessoas com um tom de pele mais claro, ou seja, pessoas brancas, como tendo empregos muito bem remunerados. E aí, as pessoas com tons de pele mais escuros eram rotulados com profissões que a gente diz que seriam aquelas profissões ou ali na base da pirâmide, né? Empregada doméstica, governanta, enfim. Isso sem contar com a questão do estereótipo de gênero, como o João muito bem mencionou, né? E é esse ponto, assim, não vem de lugar nenhum esse tipo de imagem, esse tipo de visão. É um conteúdo da internet que já vai se alimentando durante muito tempo, e as pessoas que desenvolvem esse tipo de tecnologia trazem consigo também essa base, trazem consigo essa imagem de que um homem negro no Rio de Janeiro vai estar segurando uma arma, entendeu? Ou coloca um homem negro trabalhador, vai colocar ele numa obra. Não vai colocar ele dentro de um escritório. Isso não é uma coincidência, não é um acaso, não é, porque a maioria. Não é, porque é um estereótipo que é alimentado mesmo. E isso a gente tem que tomar um cuidado muito grande. E o cuidado ele se estende até na questão de golpes, né? A gente tem golpes que são aplicados hoje em dia com aqueles filtros de imagem em que você pega ali eu pego o meu rosto e aplico em qualquer outra pessoa e você vai conseguir se passar por mim, até mexer na boca. A gente tem influenciadores que usam essa ferramenta, né, para ficar ali parecido com o Will Smith, com a Dan Sandler, com uma série de outras pessoas. Tudo aquilo é filtro. Então é muito fácil você até enganar mesmo um computador se a gente não ficar atento. Antigamente as pessoas colocavam uma foto, né? Imprimia uma foto grande, parava assim com a foto e ia afastando. Hoje em dia não precisa mais. Você consegue fazer uma videochamada utilizando um filtro, mudando o seu rosto, mudando a sua voz, enfim, e aplicando golpes aí, pegando empréstimo de uma galera. Eu gostei muito desse seu exemplo, porque se a gente trouxer para o campo do direito, a gente vê o número, né, um aumento de fraudes em que se utiliza a IA o tempo todo. E é óbvio que a IA ela pode ser usada para coisas positivas dentro do direito. Por exemplo, para análise de resultados judiciais, tomando como base decisões do Tribunal X, decisões do STF, do STJ, para análise de alguns documentos, para pesquisa jurídica. Mas a gente também tem esse outro lado da moeda, né? De como que ela é também utilizada
para aplicar golpes. Então, essas fraudes que são feitas através da IA, elas podem vir de diversas formas. Então, você pode criar e-mails, você pode criar mensagens de phishing, né, convincentes mesmo, usando a linguagem, imitando o estilo de escrita de determinada pessoa, a voz, como o João mesmo falou, né? A gente tem o deepfake, que seriam os vídeos, os áudios falsificados, que são muito realistas. E esses aí é que são o perigo, porque eles podem, de fato, manipular a opinião pública. Eu vi vários no Instagram, por exemplo, com Bolsonaro, com Lula falando, e você vê aquilo ali, você realmente, se você não tomar cuidado, você acredita que aquela produção ali de vídeo é uma produção real, né? Exatamente. Assim, às vezes quem tá ouvindo pensa, não, nunca vou acreditar nisso ali, o Bolsonaro e o Lula abraçados na praia, tomando a cervejinha. Meu amigo, mas vai ver uma pessoa que não tenha só seu conhecimento de mundo, seu conhecimento de tecnologia, essa pessoa vai ver aquilo ali e falar, olha aí, ó, olha o que tá acontecendo, sabe? Ou coloca outra coisa, coloca o Lula agredindo alguém, ou qualquer coisa parecida, essa pessoa vai comprar isso e vai compartilhar com diversas outras pessoas. E isso não se limita até combatendo a questão do etarismo, a idade, a pessoas que são mais velhas, não, gente mais nova compartilha isso também, acredita que tudo aquilo ali é verdade, tudo aquilo ali está acontecendo para valer. Inclusive, Beta, eu acho que, como a gente está falando desse universo de tecnologia, eu queria fazer a indicação de um livro que eu comprei já tem um tempinho, um bom tempinho, na verdade, acho que foi 2022, que é Racismo Algoritmo, Inteligência Artificial e Discriminação nas Redes, que é do Tarcísio Silva. Vocês conseguem encontrar tanto na versão digital quanto na versão física também. É uma leitura ótima que fala um pouco sobre essa questão do uso dos dados para manter, né, prevalecer o racismo aí nas redes sociais e, enfim, no âmbito social digital como um todo. E outro comentário que eu ia fazer, esse não necessariamente entra com a questão da inteligência artificial, mas entra com a questão de dados, que é aquela compra de íris que aconteceu no Brasil há pouquíssimo tempo atrás, em que a empresa World ID estava pagando R$ 500 para as pessoas venderem um dos seus bens mais preciosos, assim, mais importantes, mais exclusivos que a gente tem, que é a íris do olho. Então a gente teve ali muitas pessoas que iam até lá, vendiam a íris do olho, recebiam R$ 500 e até eram perguntados depois, falavam, mas você sabe o que que você vendeu? O jornalista perguntava, falava, vendi a íris do olho. Mas você sabe que isso aí é um dado seu importantíssimo, que, tipo, você acabou de passar por uma empresa que você não sabe com o que que ela vai utilizar, aí a pessoa fica, nossa, nem parei para pensar nisso, porque às vezes a pessoa nem tem essa visão, né, essa noção por completo. Mas a própria World ID, ela jurou de pé junto que não utilizaria, os dados não ficavam guardados com elas, né? Não ficava ali armazenado. Mas aí eles foram questionados, os representantes foram questionados, o que que eles iam fazer com essa informação. E eles não souberam responder, assim, ou não quiseram responder, né? Eles não tinham uma resposta para isso. E sabe-se lá como fazer com isso, Beta? Sabe, tipo, consegue muito bem agora pegar a íris da pessoa que vendeu e utilizar para qualquer outro fim, ou se tiver um vazamento de dados aí, por mais que falar que não está ali armazenado, em algum lugar essa informação, de alguma forma essa informação, ela tá. E se tiver um vazamento, se pegar essas íris aí e utilizarem numa tecnologia X ainda, que pode já existir ou pode estar surgindo, enfim, isso aí foi bizonho, foi absurdo. Essa questão da íris, eu lembrei logo do filme do Minority Report, que tem essa questão, né, que é um filmaço, né? O Eu, Robô também Sim. é bem, bem incrível sobre isso. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão também do direito de autor, né, do direito autoral. Eu lembro de uma propaganda recente até, acho que é de 2023, se não me engano, da inteligência artificial que foi utilizada para unir a Elis Regina e a Maria Rita cantando no comercial da Volkswagen, como nossos pais. E aí, quando eu vi diversas pessoas falando, nossa, que emocionante ver mãe e filha cantando juntas, e eu só consegui pensar na total contradição que é você usar a imagem da Elis Regina, uma música do Belchior,
os dois que se posicionaram contra aquela ditadura militar que a gente teve no país. Aliás, já foi episódio aqui do nosso podcast, em uma publicidade da Volkswagen que foi uma das empresas que apoiou aquele regime ditatorial. E aí achei bem interessante porque logo depois da vinculação desse comercial na mídia, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária abriu uma representação contra essa campanha por conta de algumas queixas dos consumidores. Então, de acordo com o CONAR, 3 pontos precisavam ser avaliados ali. E aí é que eu acho que é interessante para a gente refletir. O primeiro é o uso ético da inteligência artificial para reproduzir a imagem de uma pessoa que já faleceu. O segundo ponto é a questão dos herdeiros, né? Os herdeiros poderiam autorizar o uso da imagem de uma pessoa que faleceu para utilizar em uma peça publicitária, né, que é criada por meio de IA, gerando então cenas que não aconteceram, ficcionais, cenas das quais a Elis Regina, no caso, jamais tinha participado na vida e jamais participaria nesse caso, né? E o terceiro é o fato daquela campanha ali, daquela publicidade, não alertar aos espectadores sobre o uso da IA para a criação da cena. Ah, Roberta, mas todo mundo sabe que a Elis Regina morreu. Será que sabe? A gente volta e meia vê pessoas que não sabem sobre fatos rotineiros que acontecem no dia a dia, inclusive sobre eventual morte de alguém, né? Por exemplo, Ana Maria, que já é meme, né, o tempo todo no programa dela, mandando beijo para quem, por exemplo, já faleceu. Então, eu acho que isso é importante. Pois é muito importante você avisar. A gente, às vezes, pensa, mas todo mundo saberia. Você não pode trabalhar com o que o direito fala, né, de homem médio. Você tem que trabalhar com esse fato de que o Brasil é plural e de que o acesso à informação, ele não chega da mesma forma em todos os lugares, né? Perfeito, Beta. E até porque, assim, por mais que as pessoas pensem, não, mas é, ninguém vai achar que ela tá viva, mas vai achar que aquela gravação é real, que gravou em outro momento e uniram um filme do passado com um filme do presente, porque elas não estão no mesmo carro, né? Elas estavam ali, cada uma numa Kombi, se eu não me engano, não lembro agora direito, mas em Kombis diferentes, uma dirigindo, né? Uma antiga e um modelo novo. E eu acho assim, Beta, que eu chutaria, é um grande chute, que isso aí, em breve, bem breve mesmo, menos de 2, 3, 4, 5 anos, a gente vai ter aí já a aparição de pessoas que já faleceram atuando em filmes. Assim, a gente já tem, claro, a gente tem ali, mas é sempre naquele ar de homenagem, né? A Fisher, que faz a Princesa Leia ali em Star Wars, esqueci qual filme que foi agora, acho que foi o último Star Wars, né? Acho que o Star Wars número 9. Ela aparece ali, né, com o rosto, fazendo uma referência a ela, uma homenagem. Mas é esse ponto, uma coisa é uma homenagem, outra coisa vai ser quando a gente pegar, não sei, um Frank Sinatra da vida e colocar essa pessoa participando de um musical como se ela realmente estivesse ali, porque é muito fácil recriar ele em corpo físico e criar a voz dele também e colocar ele para cantar. O que que vai impedir daqui a pouco tempo que as produtoras, com autorização das pessoas que têm direito autoral, têm direito sobre a obra, né, dos artistas, lançar álbuns novos com uma voz, entendeu? Pega ali uma Amy Winehouse que já faleceu e lança um álbum novo com músicas escritas e vão jurar que não, mas isso aqui é uma homenagem que ela ia adorar, ela ia gostar muito disso. Como que o freio vai ser feito em relação a isso, sabe? Assim, como que a gente vai conseguir evitar que isso aconteça? Porque a gente sabe que o mundo ele funciona na base do dinheiro. Se está dando dinheiro, se está dando lucro, se as grandes corporações estão ganhando muito e uma parte do público considerável tá à vontade com isso, vai continuar acontecendo. Então, assim, eu sei que já existem alguns artistas que estão já deixando em documento do tipo, ó, se eu morrer, não é para usar minha voz, não é para usar a minha imagem, eu não autorizo o uso de IA para me recriar em hipótese alguma. Até a Ludmilla e o Galvão Bueno, se eu não me engano, eles liberaram o uso da voz deles no aplicativo do TikTok, né? Já tem tempo já isso, em que você consegue ali criar vídeos em que você faz o roteiro e a voz deles lê perfeitamente o roteiro, como se eles estivessem falando.
Existem inúmeras propagandas que já apareceram para mim, de tigrinho, de jogo tipo tigrinho ou qualquer outras coisas de golpe, utilizando a voz dessas pessoas para promover um produto falso, para aplicar um golpe. Então, assim, eu não vou cair, mas o que que vai saber se alguém que conhece a voz do Galvão Bueno vai acreditar que ele tá vendendo aquilo mesmo? Até do Neymar eu já vi, tá? Mas o Neymar eu não sei se ele liberou o uso da voz dele, mas já recriaram, né? Enfim. E acabam fazendo esse tipo de coisa. E só para fechar, tem um perfil no Instagram que eu acho que chama Ninguém Disse Isso, em que eles pegam, mas eles já apontam que é inteligência artificial, mas eles pegam vídeos de pessoas tipo Drauzio Varela, Neymar, qualquer outra pessoa assim de renome e colocam um texto completamente diferente sobre qualquer assunto aleatório. Fala sobre, sei lá, uma receita de coxinha, aí bota o Drauzio Varela falando uma receita de coxinha. Só que eles usam para coisas piores, claro. Mas é no tom de humor, eles apontam como inteligência artificial, só que vai chegar numa pessoa que vai ver isso e vai falar, gente, olha só, olha o absurdo que está sendo feito aqui. Então a gente precisa, inclusive, começar a informar as pessoas sobre a inteligência artificial, né? Sobre os riscos que ela pode fazer e o tipo de coisa que pode surgir também. Eu acredito que a inteligência artificial ela é uma ferramenta. Ela não vai substituir as pessoas, o trabalho intelectual, o trabalho artístico, pelo menos é minha opinião, hoje, 2025. Acredito que não. O que você acha, João, para a gente encerrar esse episódio? Beta, eu acho que não, porque a tecnologia precisa das pessoas, ela precisa do ser humano. E esse medo de substituição, ele sempre existiu. Quando surgiu o rádio, quando surgiu a TV, quando surgiu a própria internet, as pessoas já falavam, não, isso aqui não vai acabar com o artista. Quando surgiu os artistas digitais, né, que usam ali a caneta digital ou o mouse para fazer uma arte no computador, ao invés de usar uma tela, um pincel, existiram, né, diversas críticas, gaguejei aqui. Até a própria guitarra elétrica, quando ela surgiu, teve uma manifestação dos artistas, eu esqueci qual década que foi, até a própria Elis Regina, que a gente mencionou aqui, ela estava junta criticando a guitarra elétrica, falando, não, essa guitarra elétrica vai acabar com a música do jeito que a gente conhece. Não acaba, gente. As coisas mudam, elas vão mudar. Então a gente precisa o quê? Não aceitar tudo de bom grado, achando que as coisas vão se alinhar. Não, a gente tem que impor realmente os limites, mas querendo ou não, tentar aprender e entender como que vai ser a nossa vida daqui para frente. Daqui a pouco a gente vai ter um assistente mais desenvolvido que a Alexa que vai conversar com a gente num dia como se fosse uma pessoa próxima ali. Mas eu acho que acabar não acaba não, Beta. Enquanto esse dia não chega, eu espero que vocês estejam aqui conosco na semana que vem, no nosso próximo episódio. Espero que tenham gostado do nosso episódio de hoje e que ele tenha feito vocês refletirem sobre a IA. Até a próxima!